Ei, bem-vindo ao novo vídeo. A Área 51 é uma base militar remota localizada no deserto de Nevada, cerca de 130 quilômetros a noroeste de Las Vegas. A base é conhecida por seu sigilo e é frequentemente associada a teorias sobre OVNIs e tecnologias extraterrestres. Ao longo dos anos, várias pessoas tentaram se infiltrar nas instalações fortemente vigiadas. Hoje mostraremos 20 pessoas que entraram furtivamente na Área 51. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. Um passeio típico pela Área 51 inclui visitas a locais bem conhecidos como a placa de sinalização do ET, o Little Ely Inn, e o limite marcado da próxima base militar. Em junho de 2014, o motorista Dennis Ryan e seus 4 passageiros estavam se divertindo quando de repente ultrapassaram a Área 51. No entanto, em um momento crucial, um dos turistas fez uma pergunta a Ryan sobre apostas esportivas, distraindo. Como resultado, Ryan passou involuntariamente pelos sinais de alerta e continuou dirigindo. Após cerca de 45 segundos, Ryan começou a se perguntar onde ficava o limite com as placas de segurança. Menos de 2 minutos depois de cruzar a fronteira, os passageiros avisaram Ryan de que um caminhão branco os seguia de perto. Um policial militar uniformizado saiu do caminhão e um dos passageiros notou que ele carregava um rifle automático. Oficiais locais do condado de Lincoln chegaram então, e o motorista e os passageiros foram retirados do veículo. Cada pessoa enfrentou uma multa estimada de $650 e uma acusação de contravenção. Número 19. Em setembro de 2019, Tyus Granger e Govert Sweep foram presos a cerca de 5 quilômetros do local de Segurança Nacional de Nevada, perto da Área 51. Isso ocorreu depois que uma página de evento no Facebook foi criada, convocando as pessoas a invadir a Área 51 em setembro. No entanto, Tyus e Govert alegaram não ter intenção de participar do evento. O objetivo deles era simplesmente ter uma boa visão da área antes de deixar os Estados Unidos. Durante a prisão em 10 de setembro, os 2 meninos admitiram que sabiam ler, escrever e falar inglês. Eles reconheceram as placas de proibida invasão na entrada, mas indicaram que estavam curiosos para ver a área em si. Tyus se identificou como youtuber e, ao revisar seu veículo, os policiais encontraram câmeras, um telefone, um laptop e um drone. Como resultado, os 2 meninos se declararam culpados de invasão de propriedade e estacionamento ilegal, que são contravenções. Um promotor público explicou que eles foram inicialmente condenados a 1 ano de prisão, mas a pena foi suspensa e eles só tiveram que passar 3 dias na prisão. Além disso, eles tiveram que confiscar os equipamentos eletrônicos encontrados durante a prisão. Número 18. Em outubro de 2012, uma equipe de filmagem da BBC se viu em uma situação tensa depois de se aventurar na notória área secreta da Área 51. A equipe, incluindo o comediante irlandês Andrew Maxwell e o especialista em OVNIs Darren Perks, conseguiu passar furtivamente pelos limites da área. No entanto, foram confrontados por equipes de segurança e forçados a permanecer deitados no chão durante 3 horas, enquanto o FBI verificava suas credenciais. A tripulação explicou que sua intenção era fazer uma turnê pela Califórnia, Arizona e Nevada, com Andrew Maxwell como anfitrião e 4 indivíduos interessados no fenômeno OVNI. Eles estacionaram o carro a cerca de 50 metros dos limites da área restrita e começaram a filmar. Inicialmente não viram guardas ou veículos nas proximidades. Depois de esperar cerca de 30 minutos sem nenhum sinal de segurança, decidiram passar pelas barricadas e entrar na área restrita da Área 51. Ao longe, avistaram guardas absortos assistindo a um jogo de basquete pela TV. Quando bateram na porta dos guardas para chamar sua atenção, os guardas saíram com armas em punho, resultando em multa para a turma. Número 17. Em 20 de julho de 2023, policiais locais do condado de Lincoln notaram um veículo parado perto do limite da Área 51. Parecia que os intrusos haviam seguido a Stuart Road além do ponto onde os civis não eram permitidos e continuaram sua jornada. O veículo parou quase 5 quilômetros dentro da base militar altamente secreta, um feito notável para os civis dada a presença de segurança privada, os caras camuflados. Pouco depois, um xerife chegou e foi informado da situação. À primeira vista, o jovem e a mulher mais velha não pareciam perigosos ou suspeitos. Os invadores eram Judge Jennings e seu neto Jake, conhecido por seu canal no YouTube Angry Grandma. O canal deles ganhou seguidores para suas pegadinhas e reclamações.
Judy e Jake dirigiram da sua casa em Ohio até os arredores de Rachel, Nevada, para capturar imagens para um projeto sobre a Área 51. Felizmente, eles só receberam uma multa, uma consequência relativamente pequena em comparação com as acusações que esses brincalhões poderiam enfrentar. Número 16. Até agora, sabemos que os chamados caras camuflados aparecerão se você cruzar um determinado ponto na estrada para a Área 51, e às vezes eles podem ser tolerantes se perceberem que você cometeu um erro honesto, outras vezes nem tanto. Como você acha que eles reagiriam se um homem em uma cadeira de rodas fizesse a mesma coisa? O youtuber Mitch St. Pierre pensou que ele mesmo faria uma viagem à Nevada para dar uma olhada na Área 51. Desde o início, eles puderam ver um caminhão branco e discreto na colina, pronto para intervir se alguém pisasse 1 centímetro onde não deveria. Quando você está tão perto, é mais fácil desafiar o destino. Mitch rola sua cadeira de rodas pela estrada, percorre uma distância considerável e depois volta rapidamente. Ele conta que quando chegou muito perto, viu as pessoas do caminhão se mexendo e foi o momento de voltar. Número 15. Gabriel Zeifman é um piloto particular que combinou seu amor pela aviação com seu fascínio pela intrigante história que cerca lugares como a Área 51. Sua paixão o levou à ideia de sobrevoar a faixa de testes e treinamento de Nevada, incluindo locais como a Área 51 e o aeroporto Tonopah Test Range. Em novembro de 2019, Gabriel embarcou em sua primeira expedição à região em sua aeronave Cessna 150. Desde então, ele voltou cerca de meia dúzia de vezes, posando orgulhosamente para fotos com Groom Lake ao fundo. Desse ponto de vista, ele tem uma vista incrível do leito seco do lago e da base principal, com um hangar solitário construído há cerca de 5 anos. Uma das fotos de Gabriel mostra a estação de radar Bald Mountain, que desempenha um papel no apoio a vários exercícios e programas de testes. Notavelmente, em abril de 2020, as fotos de Gabriel mostravam um hangar em construção, mas pouco depois ele havia desaparecido. Localizado ao sul do campo de testes de Nevada, perto da Área 51, este hangar em particular parece ser o único aberto e seu tamanho é impressionante, embora seu propósito exato permaneça misteriosamente sem resposta. Número 14. Este youtuber chamado Mac Adventures dirigiu até o portão da Área 51 em 2014 e assim que chegaram em suas motocicletas, os infames caras camuflados apareceram. O grupo esperou por mais instruções ou seria preso. Eles puderam ver sensores na cerca ao seu redor, várias câmeras e outras medidas para manter as pessoas fora da área. 4 meses depois, em outro vídeo, eles estavam andando de moto pela estrada quando um caminhão branco passou por eles, quase como se fosse um aviso. Como não foram parados, eles continuaram. Porém, quando pararam, o caminhão passou em alta velocidade e os militares surgiram armados e pediram agressivamente que levantassem as mãos. Após uma inspeção, eles foram orientados a sair. Isso não termina aqui. O mais estranho de tudo é que os youtubers nunca mais enviaram outro vídeo depois disso. Embora seu conteúdo fosse bastante popular, é como se de repente desaparecessem da face da Terra. Será que eles foram à Área 51 com muita frequência ou viram algo que não deveriam ver? O que você acha? Número 13. A família Sheehan é conhecida por possuir terras perto da instalação militar secreta, conhecida como Área 51 em Nevada. A propriedade da família, conhecida como Groom Mine, consiste em 400 acres, incluindo áreas de mineração no deserto. A família Sheehan possui e opera a Groom Mine desde 1889, extraindo metais valiosos como chumbo, prata e ouro. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tomou medidas para condenar a propriedade da família perto da Área 51, levando a uma batalha legal entre a família e o governo em 2015. O governo ofereceu à família Sheehan 5,2 milhões de dólares pela terra e pelos direitos mineiros, mas a família rejeitou a oferta, achando-a injusta. No entanto, o domínio eminente foi invocado para adquirir a terra, o que significa que o governo pode tomar a propriedade privada para uso público desde que seja oferecida uma compensação. A família Sheehan luta há anos para receber uma compensação justa pelas suas propriedades. Eles argumentam que o valor das suas terras, que oferecem vistas à Área 51, poderia potencialmente ter gerado milhões como atração turística. No entanto, o governo contestou essas alegações e análises de peritos em documentos legais. Número 12. Em 3 de novembro de 2022, 2 casas pertencentes a George Arno, blogueiro da Área 51, foram invadidas simultaneamente por agentes federais.
as portas de ambos os locais foram abertas à força e aproximadamente 15 a 20 agentes invadiram cada casa. Um homem foi afastado no endereço de Rachel enquanto a namorada vivia situação semelhante na casa em Las Vegas. Durante as batidas, o homem afirmou que vários itens foram levados das casas, incluindo laptops, telefones celulares, unidades de backup, câmeras e um drone. Eles encontraram um homem chamado Georg, proprietário de um site chamado Dreamland Resort, que se concentra na Área 51. Seu site contém fotos, vídeos de drones e relatórios sobre a Área 51, incluindo informações sobre as atividades da base e rumores sobre OVNIs, projetos negros e extraterrestres. Georg afirma que a invasão em suas casas foi uma tentativa de silenciá-lo e a comunidade de pesquisa da Área 51. Estas imagens de vídeo da Área 51 mostram quão excessivos eram os agentes. Eles teriam sido questionados sobre seus drones e informados de que um de seus drones havia voado para uma área restrita. No entanto, Georg afirmou que não era o seu drone. Número 11. Você sabia que realmente existem pessoas que trabalham na Área 51? E você já se perguntou como esses funcionários chegam ao trabalho? Eles não têm permissão para dirigir até lá sozinhos. Todas as manhãs, nos dias úteis, o infame ônibus branco circula para pegar trabalhadores da Alamo e de outras cidades próximas para transportá-los para a Área 51. O ônibus para em vários pontos não marcados onde os trabalhadores estacionam seus carros antes de embarcar no ônibus para seu trajeto diário para a Área 51. Este ônibus branco é facilmente reconhecível pela placa do governo dos Estados Unidos, o que o torna um veículo oficial do governo. Embora as janelas do ônibus sejam escurecidas para proteger contra o intenso sol do deserto e para manter a identidade dos trabalhadores em sigilo, é importante observar que elas não estão completamente ocultas. No entanto, há rumores de que muitos funcionários da Área 51 moram lá, enquanto outros podem dormir lá. Perto dali, há também a cidade de Alamo, onde rumores sugerem que vivem muitos funcionários da Área 51. Número 10. A tentativa de entrar na Área 51 pode levar a consequências rápidas e graves. Depois que essa pessoa foi capturada pelos seguranças da Área 51, um policial chegou ao local. O homem foi informado de que estava em terreno restrito e foi então cercado e detido. A localização exata do homem permanece desconhecida, mas a resposta ao incidente de invasão foi imediata. O homem foi algemado enquanto estava cercado por vários seguranças com pelo menos 2 indivíduos de um lado e outros 2 atrás dele. Parece que os pertences do homem, incluindo a carteira e o passaporte, foram confiscados. Um dos caras camuflados pode ser visto segurando uma sacola aberta e vasculhando seus itens. Mais adiante na estrada fica claro que outros 3 veículos estão estacionados, criando um cordão de isolamento em torno do indivíduo preso. Número 9. Ataque à Área 51, eles não podem parar todos nós. É um evento que foi ironicamente criado como uma piada no Facebook por Matthew Roberts em 27 de junho de 2019. Ele pediu aos usuários do Facebook que se reunissem e atacassem a Área 51. Quando o ataque planejado ocorreu em 20 de setembro de 2019, apenas uma pequena multidão de cerca de 40 pessoas reuniu-se nos portões da Área 51 antes de ser dispersada pelas autoridades. No entanto, houve uma senhora idosa que decidiu invadir a Área 51 quando ninguém mais deu o primeiro passo. Enquanto os oficiais estaduais observavam, não puderam intervir porque a Área 51 é tecnicamente uma base federal. Encorajada pela multidão, que também a advertiu para voltar atrás, ela corajosamente cruzou a linha. De acordo com a pessoa que gravou esse vídeo, ela foi parada por 2 carros patrulha a cerca de 800 metros de distância, mas o que aconteceu com a mulher depois disso permanece desconhecido. Número 8. Este vídeo foi supostamente capturado no final da tarde de agosto de 2022, quando um deputado do condado de Lincoln foi enviado para um local restrito próximo à Área 51. Um casal havia penetrado profundamente na área restrita, cerca de alguns quilômetros dentro do limite. O terreno foi descrito como acidentado, tornando a viagem desafiadora. Depois de dirigir por alguns minutos, o delegado chegou ao local isolado e foi informado da situação por um camuflado. O cara camuflado mencionou que o casal havia ido mais longe na área restrita do que qualquer um antes. O casal disse que foi instruído a dirigir em direção a Las Vegas e depois pegou a estrada errada por engano por cerca de 30 minutos. Vamos considerar que essa filmagem nos mostra um dos pontos mais profundos da Área 51. Número 7. Num esforço ousado e secreto, 3 indivíduos tomaram a corajosa decisão de se infiltrarem na altamente secreta e fortemente vigiada Área 51. Eles estavam equipados com roupas de camuflagem e máscaras para esconder as suas identidades.
O vídeo encontrado no Reddit mostra sua jornada cansativa pelo implacável terreno desértico ao redor da Área 51. A cada passo eles tinham que ser cautelosos empregando táticas furtivas para evitar a detecção. A certa altura, eles se encontraram em uma situação precária e tiveram que se esconder e manobrar de bruços para passarem despercebidos. Durante a jornada, eles de repente ficaram cara a cara com uma cobra, adicionando uma camada extra de perigo à sua arriscada missão. O clímax da aventura veio quando finalmente chegaram a uma colina, com vista para uma estrutura misteriosa dentro dos limites da Área 51. Número 6. Campbell é um conhecido pesquisador e ativista que documentou exclusivamente as atividades ao redor da Área 51. Durante suas explorações perto da base militar secreta, ele descobriu vários sensores de movimento escondidos na área. Esses sensores foram colocados pelo governo para monitorar atividades não autorizadas nas proximidades da Área 51. Glenn também teve um confronto com caras camuflados, que o seguiram de perto em uma caminhonete branca. Esses caras camuflados mostraram uma forte aversão a serem capturados pela câmera, recuando rapidamente para os arbustos sempre que Glenn apontava sua lente na direção deles. Eles mantiveram uma distância segura, observando de perto cada movimento dele. Movido pela curiosidade, Glenn decidiu brincar de gato e rato com os caras camuflados. Estacionando estrategicamente seu carro em um lado da estrada, ele escalou furtivamente as colinas do mesmo lado, enquanto os caras camuflados mantinham o olhar atento à distância. Usando sua inteligência e agilidade, Glenn conseguiu enganá-los, circulando habilmente e aproximando-se deles por trás. A reviravolta inesperada dos acontecimentos surpreendeu ambas as partes. Os caras camuflados correram na direção oposta no momento em que Glenn evitou por pouco qualquer possível confronto. A certa altura, os camuflados até quiseram pegar sua câmera, mas ele se recusou a entregá-la. Número 5. Duas idosas encontraram-se na pior situação possível, perdidas a caminho da Área 51. Procuravam especificamente o portão onde pensavam que poderiam entrar. Um motorista apontou a direção, disse que poderiam segui-lo, mas não ir além de onde ele estava, senão os caras camuflados viriam atrás deles. Porém, quando chegaram, as duas mulheres continuaram. Do seu ponto de vista, o motorista viu o infame caminhão da Área 51 aparecer imediatamente, e mesmo sendo perseguidas pelos caminhões, as mulheres não diminuíram a velocidade. Na verdade, elas tinham ido tão longe que o cinegrafista não conseguia mais vê-las sem se meter em encrencas. O caminhão que as perseguia também desapareceu após levantar uma nuvem de poeira. O que você acha que aconteceu com as duas mulheres? Diz aí nos comentários. Número 4. Em janeiro de 2019, ocorreu um incidente assustador onde fica a Área 51, localizada a cerca de 105 km a noroeste de Las Vegas. Tudo começou quando um homem não identificado passou subitamente pelas barricadas e entrou na ultra-secreta instalação de testes nucleares. Isso desencadeou imediatamente uma resposta intensa por parte dos prestadores de serviço de segurança privada e das agências locais de aplicação da lei, resultando numa perseguição de alto risco através do terreno fortemente vigiado. A perseguição se desenrolou ao longo de uma distância de cerca de 13 quilômetros, com o homem manobrando seu veículo pelas estradas sinuosas. O departamento responsável pela supervisão do local divulgou posteriormente um comunicado reconhecendo a terrível perseguição. Por fim, o homem decidiu parar o veículo, interrompendo temporariamente a perseguição. Ao sair do carro, ele emergiu segurando o misterioso objeto cilíndrico firmemente em suas mãos. Ao se aproximar dos policiais, ele ignorou suas ordens e avisos, resultando em sua morte. Até hoje permanece um mistério que tipo de objeto misterioso o homem segurava nas mãos e por que ele decidiu entrar na Área 51. Número 3. Em um incidente tenso e perturbador perto da Área 51, uma família de 4 pessoas se viu em um encontro assustador, ignorando os sinais de alerta. Ultrapassaram os limites e subiram uma colina sem saber do perigo iminente que os aguardava. De repente apareceu um caminhão branco com pessoas vestidas de camuflagem surgindo com armas de fogo. A família foi rapidamente forçada a parar o veículo e sair com as mãos levantadas em sinal de rendição. O medo e a confusão tomaram conta deles enquanto atendiam às exigências dos caras camuflados. A cena arrepiante foi capturada pela câmera por alguém que conseguiu filmar os acontecimentos de uma distância segura. No entanto, nenhuma atualização foi fornecida sobre o que aconteceu com a família depois. Número 2. Na manhã de 19 de fevereiro de 2023, um oficial do condado de Lincoln recebeu uma ligação para responder a uma denúncia de uma pessoa misteriosa invadindo e sendo detida.
Ao chegar ao local, abordaram o invasor, detiveram-no imediatamente e o levaram sob custódia. Durante o processo, eles descobriram um AR-15 totalmente carregado atrás do banco do motorista. Ficou claro que o intruso, identificado como Trevor M. Baker, de Montana, não tinha a intenção de deixar as instalações. À medida que as peças de quebra-cabeça se juntavam, o oficial tomou conhecimento de uma suposta organização chamada Majestic 12, supostamente criada em 1947 pelo presidente Harry Truman. De acordo com Trevor, esse grupo secreto consistia em cientistas, líderes militares e funcionários do governo encarregados de recuperar e investigar naves extraterrestres. Documentos confidenciais relacionados ao Majestic 12 vazaram e circularam pela primeira vez em 1984. Depois de conversar um pouco com os meninos, Trevor decidiu confiar às autoridades e revelar o verdadeiro propósito por trás de sua longa jornada até as instalações. De acordo com Trevor, o Majestic 12 o instruiu a vir para a Área 51 para ajudar a construir nanobots. São pequenos dispositivos eletrônicos projetados para se infiltrar no cérebro humano e enviar impulsos elétricos para obter controle. Embora a história seja incrivelmente estranha, o homem acabou sendo libertado com uma citação. Número 1. Jerry Freeman certa vez começou com um objetivo específico em mente: seguir a trilha dos emigrantes perdidos de 1849. Esses imigrantes desempenharam um papel significativo na nomeação do Vale da Morte, uma das mais famosas caravanas de carroças da história americana. Sua missão era encontrar e documentar uma inscrição em Knee Canal, acima do Lago Papoose, no campo de bombardeio e artilharia da base aérea de Nellis. Jerry liderou um grupo de 5 pessoas em uma longa jornada de aventura de 32 dias. Os diários dos perdidos de 49 mencionaram 7 inscrições, cada um com seu próprio significado histórico. Em 2021, Bob Lazar falou sobre seu trabalho no S4, um local remoto no deserto de Nevada, diretamente no sul da Área 51. Segundo Lazar, seu trabalho no S4 estava relacionado a OVNIs, usando tecnologia antigravidade alimentada por um elemento único conhecido como 115, agora reconhecido como Moscovium. A expedição de Jerry Freeman tornou-se relevante em relação a Lazar e S4 devido à proximidade de sua rota com a suposta localização de S4. Embora seja improvável que Jerry realmente tenha encontrado a instalação S4, mais tarde ele viu certos fenômenos que poderiam estar potencialmente ligados ao S4. Especificamente, na noite do dia 26, ele viu luzes que pareciam abrir e fechar na encosta montanhosa do Lago Papoose. O que você acha que pode ser encontrado na Área 51? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.